Rádio Caminho do Gol, uma emissora da Oliveira Serviços, Vale do Itajaí, Santa Catarina. Agora, no ar, Papo Esportivo, uma conversa com personalidades do esporte local, nacional e internacional. Mais um programa com a marca da Oliveira Serviços. Papo Esportivo. Programa Papo Esportivo aqui na Rádio Caminho do Gol, a sua melhor opção no esporte. E estamos começando mais uma edição, todo final de semana, aos sábados, às 10h05 da manhã, logo após o programa Bola Pesada, com a representação às 23 horas. Domingo, também estamos aqui no modo replay, 11 da manhã e 23 horas. E também durante toda a semana, 5, 9 e 15 horas. Para você curtir um bom bate-papo com personalidades do esporte local, nacional e internacional. E no programa desta semana, estou ao lado da Central Cauane, do Abel Moda Vôlei, né? Equipe que vai disputar a Superliga, já está aqui do meu lado, né? A gente já está mais ambientado, até porque quando a gente faz algumas coisas aqui, já teve uma primeira tentativa, não foi? Tá ligado aí? Acho que tá. Tá sim. Tá. Aí, quando ela entrou aqui pra entrevista, eu digo, meu Deus, que moça mais alta. Quanto de altura, galera? Eu tenho 1,94. Quer dizer, assim, a questão de altura é meio loucura, porque depende do lugar que eu vou me medir. Então, eu falo 1,94 porque tá na média. É por isso que a gente fala que tem que medir sempre na mesma hora do dia. Só que o negócio é que tem lugares que gostam de aumentar e tem lugares que gostam de diminuir, né? É um marketing, né? Então eu prefiro falar que eu tenho entre 1,93 e 1,96, porque é basicamente isso que dá nas medições, então a exatidão eu não sei. Mas eu falo 94 porque tá na média. E por isso que por que a gente já tá batendo esse papo mais formalmente? Porque a gente já fez uma tentativa de papo aqui, né? A gente já tá mais íntimo aqui da câmera, corrigimos os erros e nós estamos aqui, né? Agora, pra valer, né? Isso tá tudo saindo no rádio e no vídeo no YouTube, hein? Então, dessa vez eu vou caprichar. Cauane, uma satisfação te ter aqui no nosso programa, né? Obrigado por ter aceito o convite, a gente já tinha feito esse convite no período anterior, sim, né? Agora, com o começo da temporada, ficou bem mais fácil, né? Sim. De estar vindo aqui, atender o nosso convite e conversar com o nosso público, que vai acompanhar, sem dúvida nenhuma, a Superliga aqui na Rádio Caminho do Gol. A imagem é deles, mas o som é nosso. O show de informação é nosso. E nós vamos estar, pelo menos nos jogos em casa, hein? Já que a imagem não dá pra colocar, porque a imagem já tem dono, mas o som é todinho nosso. E depois tem aquele pré-jogo todo especial, já a gente vai falar. Cauane, seja muito bem-vindo ao programa Papo Esportivo. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite também. Cauane que é aqui próximo, aqui da região, Pomerode, né? Então, sim, a gente aproveitou até aqui, o pessoal pode perceber, tem iluminação aqui, gravou, o programa é 10 da manhã, não, tá grande o programa, obviamente, é gravado, né? E até porque pode ser que numa hora dessa esteja até no treino, né? Mas por isso que nós temos as reprises do nosso programa, às 23 horas, às 11 da manhã de domingo, né, às 23 horas de domingo e também durante toda a semana, aí, de segunda a sexta-feira. Cauane, e como é que foi a tua trajetória no vôlei hoje com 24 anos? Como é que tá chegando, né? Como é que foi essa tua chegada até aqui, né? Lá o começo, conta um pouquinho pra gente aqui, pra quem tá nos acompanhando em áudio e vídeo. Olha, a história é um pouco longa, né? A gente já estava falando antes, mais ou menos a história, mas eu comecei por causa dos meus pais, né? Me colocaram em vários esportes para testar qual que seria o melhor, qual que eu iria me adaptar e ia gostar mais, porque eu sempre fui a mais alta desde criança. E acabou que com 7 anos foi a primeira vez que eu tive contato com o vôlei. Mesmo, assim, de ir para um treino. Antes era só uma brincadeira, batia uma bola e assistia os jogos da Superliga, quando tinha o time Brusque e Pomerode. Exatamente. Então, eu já tinha contato com o vôlei, assistia pela TV a Superliga, né? Mas
logo depois, né, com 7 anos, acabei parando porque era muito nova e estava entre vôlei e basquete. Decidi pelo basquete, só que o projeto acabou terminando e optei pelo vôlei. Me apaixonei pelo vôlei, eu senti muita falta quando estava só no basquete e acabei optando pelo vôlei. E fiquei em Pomerode jogando dos 10 aos 16, até que saí. E nessa saída também teve convocações para seleção catarinense e tudo mais, né? Foi. Como é que foi essa emoção de receber um e-mail, um ofício, o clube receber um ofício, ó, a atleta foi convocada para a seleção catarinense e apresentar em tal município para o período de treinamento? Pode? Segue? Ou não? Vai, pode seguir. É uma loucura, né? Porque eu era muito nova com a primeira convocação, eu tinha mais ou menos 14 anos, então eu não sabia muito bem como era. Então eu fiquei um pouco assustada, pensando, caraca, eu não sabia que ia dar nisso. E a primeira convocação assim, oficial que eu tive foi a seleção catarinense. Logo depois se abriram as portas para a seleção brasileira de base, onde eu fiquei da categoria infantil até a juvenil. E assim também abriram as portas para eu sair de Pomerode e ir para um clube grande que foi o Minas Tênis Clube, que eu fui com 16 para 17 anos. Então, assim, foram convocações importantes para minha carreira. Foi uma emoção muito grande, porque, como eu disse, eu era muito nova e não sabia direito o que fazer sobre, mas foi aí que eu decidi que eu realmente queria fazer, era jogar vôlei. Então, com isso, acabei indo pro Minas. No Minas, tive a chance de jogar a minha primeira Superliga, né, pela Superliga B, né, com o Minas Náutico, porque a gente não podia usar o mesmo nome, né, Deve ter alguma coisa no regulamento que não permita, né? Então a gente não podia usar o mesmo nome. Então, aí eu joguei Superliga B, joguei os campeonatos metropolitanos em Belo Horizonte, joguei Campeonato Mineiro, Taça Paraná, que eu também já jogava com Pomerode. Foram experiências internacionais também com o Minas, que a gente foi para competições nos Estados Unidos, né, jogar competições de base nos Estados Unidos também. E também foi minha primeira Superliga A, que eu cheguei ao time adulto lá. Então foi a minha primeira experiência também na Superliga principal, que foi totalmente diferente da Superliga B. Com certeza, até deve ter todas, apesar do mesmo nome, talvez a mesma estrutura, mas deve ter sem dúvida nenhuma, tem as diferenças, né, entre o Minas na Superliga B, na Superliga A, e também essa passagem que acabaste de mencionar pelos Estados Unidos, na questão que são o Brasil e os Estados Unidos são dois polos de formação de vôlei, né, bastante, são assim que se destacam no mundo, né? Sim, ainda nos Estados Unidos eu tive a chance de jogar contra a seleção dominicana e contra a seleção chinesa, né, da base dos dois países. E assim, a gente era só um clube que tinha ido até lá jogar e ter jogado contra seleções, que né, os técnicos levavam elas para ter mais rodagem, né, antes de chegar na competição principal, que geralmente era o Mundial, e ter uma experiência internacional antes. E o legal dessas competições é que você ganha experiência internacional e você vê o seu nível, né, como você tá como jogadora também, né, porque às vezes você só compara com o seu nível no Brasil e você tem a chance de comparar o seu nível com jogadoras de seleção de outros países, assim, é muito bom, né, principalmente quando você é nova, você já sabe o que você tem que melhorar, que você não tem que... Claro. E depois, né, teve a tua experiência no Minas e teve aí a tua experiência, vamos colocar aqui a tua primeira experiência internacional, né? Que foi atuando no voleibol do Canadá, numa liga ainda que numa liga universitária, mas vale a experiência internacional, né? O Canadá não tem liga profissional, então eu acabei indo pra lá depois de uns perrengues, né, que aconteceram depois que eu saí
do Minas, onde eu passei 1 ano e meio sem jogar. E acabei recebendo proposta, né, para jogar a Liga Universitária lá. Passei 3 anos. Fui já mais ou menos ciente que talvez eu não iria ficar até me formar. Mas os técnicos também sabiam do que eu realmente queria, do meu sonho desde o começo. Que o meu intuito era ter rodagem de jogo, era treinar. E uma das coisas que eu pedi para eles também é que eles me dessem uma rotina assim de jogadora, mas no final acabou ficando tudo muito apertado, porque a bolsa de estudos lá não é 100%, então eu acabei tendo que trabalhar. Aí tem que custear moradia, custear alimentação, custear vestuário, né? Então a bolsa de estudos só cobria a questão dos estudos mesmo, então questão de moradia e alimentação não é que nem nos Estados Unidos, e aí eu tive que trabalhar para me manter, e acabou ficando muito apertado. O vôlei já não era 100% a minha prioridade lá, porque eu precisava me manter, né? Claro. Então, foi uma dos motivos porque eu saí, porque eu realmente queria focar no vôlei, porque se você quer jogar em alto nível, você tem que dar prioridade porque você realmente quer. E acabou, o trabalho acabava tirando o meu foco do vôlei, então... E fez de tudo um pouquinho lá para se manter. Pouco. Eu tive 5 empregos, foi a minha primeira vez trabalhando com algo que não fosse o vôlei. E tudo num curto espaço de tempo. Eu passei 3 anos lá com 5 empregos, e assim, eram empregos que, assim, não eram fáceis, eram coisas assim que exigiam... Corre. Era um corre mesmo, corre. né? Então ainda tinha a parte de que depois de um dia corrido com trabalhos e faculdade, você ainda tinha que ter cabeça para trabalhar e ainda treinar depois. Então, o meu dia de 24 horas estava começando a ficar um pouco curto. Muita até às vezes no nosso esporte brasileiro também acontece um pouco dessa rotina, Sim. né, de trabalho, treino e também, né, ter que estudar, né? Às vezes é por causa da bola ali que tu tá tendo a tua oportunidade, né, de Sim. fazer uma carreira e tá próxima do fim do curso. Cauane, como é que tá essa tua... Tá pendurado? Pretende retomar? Como é que tá? Eu estava cursando psicologia no Canadá, né? Mas, na sinceridade, nunca foi a minha primeira opção de curso. Sempre quis fazer outra coisa, só que na faculdade que eu ia não tinha opção de curso que eu queria. Então eu fui para algo que me interessasse, claro, né? Porque também não fazia sentido eu começar a estudar algo que eu não gostasse. E o curso está trancado. Se eu vou voltar no mesmo curso, ainda é uma incógnita, porque eu queria tirar pelo menos 1 ano sem estudar, ou pelo menos uma temporada. Focada no vôlei. Quem sabe seja essa a tua temporada, né? A questão da Superliga, né? Então eu meio que decidi pelo menos ficar uma temporada sem estudos, para depois ver o que eu iria fazer, se eu iria retomar com o mesmo curso ou se eu ia começar alguma outra coisa, né, à distância, porque o calendário de jogos e treinos eu sei que não iria me permitir talvez ter aulas presenciais. E lá no Canadá também tivesse a questão da pandemia, né? Como é que foi? Nós aqui no Brasil foi bem complicado, né? A gente imaginava 15, 30 dias estaria tudo normalizado e fechou tudo. Sim. E não se tinha trabalhos remotos, e não se tinha possibilidade nem de uma saída, pelo menos esses primeiros dias. Depois foi saindo, foi o uso da máscara e tal, foi o pessoal se cuidando e tudo mais, né? E até pra galera continuar se cuidando ainda aí, né? Pois é. Mantendo aí questão especialmente a questão da higiene. Mas enfim, Cauane, como é que foi lá onde tu estavas no Canadá? Tudo começou que nem aqui no Brasil. Todo mundo achava que seriam 2 semanas de folga, porque no começo todo mundo achava que realmente era só uma gripe, né? Os primeiros casos que começaram a surgir foram nas maiores cidades. Aí imagino que aqui no Brasil também tenha sido mesmo, porque eu acabei não pegando, né, a que pandemia aqui. Que bom. Pelo menos o início, né?
Então... Eu tive que fazer o teste. É um testezinho chato de fazer. Ai, sim, péssimo. A gente também tinha que fazer... Do cotonete. Nossa, essa última temporada, antes dos jogos, era obrigatório você fazer teste antes de cada viagem, cada jogo. Então, foram vários. Mas enfim, só pra não perder o raciocínio, Cauê. Continuando, aí a gente acabou parando com os treinos, as aulas pararam por 2 semanas, só que do nada, né, as coisas acabaram se agravando e eu tava com medo de ficar lá, né, porque eu achava que eu iria ficar presa, que eu não iria conseguir emprego e que eu não ia conseguir me manter, né, lá ia dependendo dos meus pais. E acabou que eu decidi voltar pro Brasil e eu fiquei presa no Brasil por 6 meses. Eu já tinha passagem comprada de volta, eu tinha planejado voltar em junho de 2020, consegui, né, um trabalho no verão, mas era voo atrás de voo cancelado e acabei só voltando em setembro. E acabou que a nossa temporada de 2020 para 2021 nem rolou, porque a pandemia ela estourou também, mas foi só no final do ano que realmente estourou, final de 2020. E a gente já... E lá eles foram, assim, tinha uma precaução muito grande, né? A prioridade deles era conseguir abrir o comércio e tal, e o esporte acabou ficando por último. Em questão de prioridades para voltar, e a gente também foi um pouco prejudicado, porque questão de treino, a gente só podia treinar com no máximo 6 pessoas em quadra. Ou seja, eu jogava 3 contra 3 e tinha que dividir horário de quadra com outros esportes. Era um vôlei de duplo ou um mini vôlei, minimamente, né? Então não era a mesma coisa, o que acabou prejudicando todo mundo, né? Assim, todos os esportes da faculdade foram prejudicados, basicamente. Não só a faculdade, mas profissional também, né? Então, assim, foi uma loucura. Só que, graças a Deus, a última temporada a gente conseguiu voltar, mas também com modificações. Para você jogar a liga que eu jogava, você tinha que ser vacinado, você, né, tinha que fazer o teste antes dos jogos. E acabou que a mudança que aconteceu foi que eles dividiram por províncias, né? Então era um pouco mais regionalizado. Eram 2 províncias, que eu estava em Manitoba, então era Manitoba contra Saskatchewan, que são vizinhas, e British Columbia e Alberta, que são vizinhas também. Então todos os jogos que aconteciam a gente viajava de ônibus para não ter que pegar muvuca de aeroporto, e a gente só voou realmente nos playoffs, que aí... E nos ônibus também tinha que ter todo um protocolo, né? A gente tinha que ficar de máscara dentro do ônibus também, porque caso alguém da comissão ou uma das atletas pegasse o Covid logo depois do teste, ou que fosse um falso negativo, pelo menos não ia arriscar todo mundo ter riscos, né? Do time. Porque, poxa, imagina um time inteiro perder de WO por causa que não ia poder jogar. Porque o nosso calendário não iria permitir que tivesse remarcação de jogo. Então, assim, ou você tinha gente o suficiente, ou você perdia de WO. Perdia por WO. E perder por WO, muitos regulamentos aí colocam que um WO até passa, agora 2. Eu não lembro como é que foi nessa mas questão enfim, da cada varia, né? Para cada competição. Mas enfim, isso aí só o esporte te proporcionou toda essa vivência internacional, né? Sim. Então, como é que foi essa experiência de viver fora do Brasil? Já não basta viver fora da tua cidade, agora fora do teu país, como é que... Conta um pouquinho pra nós como é que foi essa experiência. Foi muito louco, porque assim, o Canadá nunca tinha sido uma opção pra mim, porque a gente pensa em Canadá, a gente compara com os Estados Unidos, né? Porque são vizinhos, só que a vida é totalmente diferente, assim, a cultura continua sendo quase a mesma, mas não é a mesma. E eles, na verdade, nem gostam de ser comparados com os estadunidenses. Então, já era uma coisa que eu falhei quando eu cheguei. Mas foi um frio que eu peguei lá, assim... Bem de leve. Bem de leve, só o menos 48. Só menos 48? Sim. Bem de leve. Show. Tava... Pô, é um ventinho daqui, né? Só um casaquinho. De lã, assim... Talvez com golinha pra não dar dor de garganta, mas de resto... E no verão... E no verão a gente acaba
tendo a ingenuidade de pensar, poxa, um país frio não vai ser tão calor, mas eu acabei pegando no último verão 35 graus, assim. Tava um calor que só Jesus. Eu pensei que eu tava de volta no Brasil. Mandar um abraço pro Gustavo Manhago, calor de derrubar o Batista. Nossa, mas assim, muito quente. Então foram 2 extremos muito grandes, sabe? O muito frio e o muito quente. Maravilha. Programa Papo Esportivo aqui na Rádio Caminho do Gol. Agora, Rádio Caminho do Gol em novo endereço, hein? www.radiocaminhodogol.esp.br radiocaminhodogol.esp de esporte.br, né? O nosso novo endereço para você acessar aí a nossa programação, o nosso conteúdo, né? E esse conteúdo também estará aí nas nossas plataformas digitais, né? E eu quero ver também se a gente começa a mandar também, Cauane, o nosso conteúdo para Spotify. Fazer um podcast? É o que nós estamos aqui, né, conversando, né? A gente vai mandar aqui, né? Não temos, a gente vai pro YouTube, mas a gente tinha a imagem. Só para esclarecer, a gente tinha a imagem. Mas mesmo assim vai pro YouTube, a gente vai colocar uma fotinho bonitinha da Cauane e tal ali, né? Pra ilustrar, né, para ilustrar essa nossa entrevista. A gente vai mandar assim, vai ficar eternizado, né? Sim. E aí vamos ter que botar a mão no bolso ali e também fazer uma assinatura de Spotify para poder mandar aí para outras plataformas, né? E agora que podcast tá um negócio, né? É a moda. Todo mundo tem um podcast. É a onda do momento, né? E a gente vai ter que, já que a gente vai ter que dar uma freada em questão de... Tá dando uma segurada em questão de transmissões de jogos aí em estádio, coisa. A gente tem que começar a investir em alguma coisa, né? Tem que ter uma criatividade, assim, pra montar conteúdo, assim. A empresa de mídia digital tem que ter criatividade, Sim. Né? Sem dúvida. Já pensasse em fazer alguma coisa assim? A minha primeira opção de curso sempre foi jornalismo, então... A minha também foi lá em 2002. Então, assim, eu gosto muito dessa área de comunicação, porque... Não sei se tu percebeu, mas eu gosto de falar. Coisa boa. Então... Tô precisando de comentarista. Então olha só. De apresentador. E assim, eu gosto muito eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de falar, então... que bacana. Então era algo assim que eu pensei, já vamos conversar, de repente vamos uma coluna, um podcast aí da Cauane. Só dar um tempinho nos treinos aí, a gente... Já pensa alguma coisa. Já pensa em alguma coisa bacana, bom saber disso. O programa Papo Esportivo vai dar um tempinho, a gente vai pro intervalo, na sequência a gente volta. O intervalo é rápido, dá uma segurada aí. Intervalo, voltaremos. Programa Papo Esportivo de volta aqui na Rádio Caminho do Gol. Estamos em radiocaminhodogol.esp.br, nosso novo endereço, nosso novo site. O novo site tá meio... Não tem muito a ver com o esporte ainda, né? A gente conseguiu o site aí essa semana, né? Não tem muito a ver ainda com o esporte, tem algumas... porque quando a gente recebe pronto, a gente recebe com algumas notícias ali que são meio aleatórias, não tem muito a ver com o esporte. Né? Então a gente tem que remodelar esse site e a gente vai fazendo isso, né? Mas o nosso conteúdo já está disponível, a gente vai ver a questão do aplicativo Radiosnet também, para a gente poder voltar a estar no aplicativo Radiosnet. E também estamos nas nossas mídias digitais, no YouTube, no Facebook, em breve também em outras plataformas que surgirem, para a gente colocar o nosso conteúdo, para você que curte aqui o conteúdo da Rádio Caminho do Gol, né? Das emissoras Oliveira Serviço como um todo. Eu sou o Eduardo Oliveira, produtor e apresentador do Papo Esportivo, um bate-papo com personalidades do esporte local, nacional e internacional. E estou ao lado da Cauane, central do Abel Moda Vôlei. Já a gente vai falar sobre o projeto, falar um pouquinho, mas a gente está aqui, o foco mesmo é a Cauane, né? O Papo Esportivo com a Cauane. Então, quando eu falar do Abel, a gente vai falar no Multiesporte, vamos fazer as entrevistas aí e tal pro Multiesporte. Aqui a gente quer saber da Cauane, a gente quer conhecer um pouquinho a Cauane, até porque ela não teve na equipe na última temporada, está chegando agora e a gente quer conhecê-la um pouquinho mais, né? Cauane, então, passada a pandemia, né? Terminada a liga universitária lá no Canadá e a volta pro nosso país, volta pro Brasil. Foi através de um convite do Maurício, né, para jogar na equipe de Brusque, a Superliga. Como é que foi essa volta? Ainda se ainda não for esse exatamente o ponto,
não precisa ainda chegar ali. Mas a tua saída lá do voleibol canadense? Foi uma decisão, na verdade, bem difícil. Foi tomada rápida, mas foi difícil. Eu queria arriscar. Eu não tinha convite de nenhum time quando eu saí de lá. Eu realmente falei assim, se essa é a hora de sair, a hora é agora. Eu senti no meu coração que eu precisava sair, eu voltei pro Brasil, conversei com os meus pais, se estava tudo bem por eles também, se eles concordavam com a minha decisão. Eu tenho empresárias também, conversei com elas e elas concordaram comigo, falaram assim que se fosse a hora de sair, seria agora, porque eu fiz uma boa temporada no Canadá, tinha vídeos o suficiente para mandar para alguns times. E elas falaram, poxa, arrisca, né? Colocou os videozinhos legais no DVD, então, né? Coloquei. Pendrive. Disquete. DVD é uma linguagem que a gente usa lá no futebol e no futsal, a gente usa muito DVD, né? Ficou muito... às vezes até pejorativo. Bota lá no DVD. Aí, claro, a gente vê os vídeos do YouTube e tal, né? Em mídias digitais, mídias sociais, né? Digitais. Mas, enfim, colocou um videozinho legal lá. Sim, aí eu montei o vídeo e, na verdade, a minha intenção... Eu tinha duas opções. Ou eu iria para a Europa ou eu ficava no Brasil. Então, eu conversei com as minhas empresárias se elas também me deixariam livres de conversar com pessoas, né? Com alguns técnicos que eu conhecesse. E elas falaram assim, tudo bem, a gente só quer que você tenha um lugar para jogar, que você não se arrependa da sua decisão de ter saído. Né? Então, eu estava conversando com times de Portugal e estava tentando conversar com vários técnicos daqui do Brasil. E uma dessas pessoas que eu conversei foi o Maurício. Conheci ele das seleções catarinenses de base. Então, eu estava acompanhando a Superliga B, eu estava acompanhando um pouco do projeto, né, na temporada passada aqui de Brusque. E eu assistindo o jogo da semifinal, eu falei assim, eu vou esperar o jogo da final acontecer e vou mandar uma mensagem pro Maurício e arriscar se ele topa me ter no time. E manda o DVD junto. E eu mandei o vídeo junto, eu falei assim, pô, Maurício, eu tô tentando, né, voltar pro Brasil, se você estiver de acordo e você aceitar, tô mandando aqui os meus vídeos e me coloco à disposição para fazer parte da equipe. Claro. E ele disse que aceitava, né? Então eu vim para cá. Em primeiro momento, né, para compor o time para o estadual e jogos abertos. E futuramente, se Deus quiser, a Superliga também. A Superliga começa em novembro aqui na rádio Caminho do Gol, né? Os jogos. Nós vamos estar acompanhando já a partir de agosto os jogos do estadual. Aí vai dar até para fazer alguns jogos em Itajaí, Blumenau, né? E você que está aí no outro lado, você que gosta do vôlei, pode ajudar a gente também aí, 47984735546. Todos os jogos, né, do campeonato. O campeonato catarinense, eu não sei como é que vai funcionar a questão da imagem, mas de repente, né, porque não, né? A Rádio Caminho do Gol tem a manha, a gente já fez campeonato com imagem, a gente já tem a manha. Olha só. Né? A gente já tem a manha. É só, a gente vai apresentar o projeto aí nos próximos dias aí para as empresas. Para o catarinense dá para fazer por imagem, né? Vamos ver se vai dar e tal. E para o campeonato, para a Superliga, aí a imagem já tem dono. Então aí fica mais complicado, mas né? o pós-jogo a gente vai fazer com imagens. Com imagens ao vivo direto da quadra, entrevistando. Tudo que a TV não faz, a gente vai fazer. É aquela entrevista, tudo que o torcedor quer saber, o torcedor que está acompanhando, não é só quer ver o jogo, né? Ele quer também acompanhar, quer também ouvir o treinador, quer ouvir as jogadoras, né? Então tudo isso a gente vai estar fazendo a partir das transmissões da Superliga, né? É um diferencial que só a Rádio Caminho do Gol tem, vai ser a única emissora a transmitir os jogos da Superliga aqui na cidade e também na região. A gente se coloca como uma emissora do Vale do Itajaí, né? Mas, como a gente está com o nosso núcleo principal aqui em Brusque, então a gente vai nesse primeiro momento aí com a equipe do Abel Moda Vôlei. Dito isto,
Maurício recebeu teus vídeos, a tua proposição de estar defendendo a equipe, aceitou. E como é que a tua chegada foi fácil? Já chegou? Como é que foi a conversa num todo com o Maurício? A gente tinha que acertar primeiro como tudo funcionaria, né? Você estava disposta a fazer esse teste, né? Para o estadual e para os Jogos Abertos. E eu sempre deixei muito claro para ele que a minha intenção era jogar. Eu precisava jogar e é isso que eu quero fazer. Que não importasse o que competição fosse. Eu queria tocar na bola, eu queria estar disponível para fazer parte de um time, né? E ele aceitou isso de coração aberto e eu também, né? Só querendo jogar. E vamos ver como é que vai ser essa parte agora, né? Os jogos do estadual já estão batendo na porta, né? E dia mudar, 11, né? O primeiro jogo é dia 11, Dia uma 11, quinta-feira. uma quinta-feira. Já vamos anotar na agenda aí, pessoal. Na arena, gente. E o pessoal que tá aí do outro lado, não se esqueça, hein? A gente vai passar depois todas as coordenadas aí. Pessoal do vôlei aí, torcida, né? Quiser fazer o Pix aí para colaborar com a gente, com o nosso trabalho. E também você que quer que tenha essa transmissão, a gente faz tudo o que você desejar aí nessa transmissão. A gente coloca a tua marca na transmissão e isso aí já tá expert de fazer, hein? E, enfim, como é que foi a tua adaptação com as novas companheiras? Muitas renovaram o contrato ou fizeram um contrato novo, né? Uhum. Eu já acho que renovar, não sei se seria a palavra certa, seria fazer um contrato novo, né? E como é que foi a tua adaptação com quem já esteve, com quem já estava aqui e também com as outras que chegaram, né? A maioria das meninas que estão compondo o time são daqui de Santa Catarina. E eu acabei que conheço a maioria por causa da base aqui de Santa Catarina. Joguei contra a Ana e a Polly, que estavam no time do Blue Volley. Joguei com elas nas categorias de base. Algumas meninas que... A Yasmin, por exemplo, jogava com amigas minhas nos Estados Unidos, então eu já conhecia ela também. Acabou que coincidiu que eu conhecia a maioria. Assim, mesmo que não tendo contato próximo, mas já ter conversado, ter dado um oi, ou pelo menos saber quem que era. E a adaptação de um novo time depende, eu acho que muito de quanto a pessoa está aberta a fazer novos contatos, né? Eu não tive problema nenhum, ninguém do time é alguém que eu poderia dizer assim, meu Deus, não tenho tanto contato, porque desde que eu tive o primeiro contato com o Maurício e ter vindo aqui em Brusque, assinado o contrato, todo mundo me falou que o time é muito unido e que parece uma família. E assim, eles falaram e realmente o ambiente é muito bom de se estar, né? Não é algo que é maçante você estar lá por obrigação. A comissão técnica é ótima, né? As companheiras de time, todo mundo recebeu a gente de braço aberto, principalmente as meninas que já estavam, né? Já estavam acostumadas com o ritmo daqui. E ainda mais numa cidade nova, né? Então, todo mundo ajudando todo mundo. E a tua expectativa para 22, 23, né? Estadual, tá às portas, os Jogos Abertos, né? Ambas as competições, a defesa de título, pois né? E também a Superliga A, Brusque de volta à Superliga A, né? Depois de alguns anos, teve os anos 2008 e 2009, que foram os anos dourados ali do voleibol feminino, chegando à semifinal de liga, inclusive. Aí depois teve a parceria com o Pomerode. Sim. E depois, né, até chegou a se ensaiar uma volta com o próprio projeto da Abel, né? E depois esse novo projeto aí do Abel Moda se tornando realidade. Como é que tá teu coração, tua expectativa? As minhas expectativas são as mais altas possíveis.
A gente sabe que todo mundo vai vir pra cima do time com a intenção de ganhar. Porque manter um título é totalmente diferente do que conquistar ele a primeira vez, né? Porque você tem que carregar a bagagem que você já tem junto, né? Então as expectativas continuam sendo altas. Eu acho que de qualquer atleta que você perguntar e tiver expectativas baixas, tem alguma coisa errada, né? Com certeza. Então, as preparações estão sendo intensas, a gente tem focado muito em trabalhar, dar tudo certo em grupo, né? Porque a gente tem pouco tempo, essa está sendo só a segunda semana de treinamento e, como eu disse, os jogos já estão batendo na porta, então a gente tem que se organizar como grupo, entender como cada uma joga individualmente também e saber que a gente tem que melhorar individualmente depois de um período de férias, né? O que tem que ser trabalhado e juntar a força individual de cada uma para se ter um bom grupo, né? E sabendo também como os outros times estão, que eles vão querer tirar esse título da gente, também ter um bom psicológico, né, para entrar dentro de quadra e saber que o trabalho que a gente está fazendo hoje em treinamento tem que ser aplicado na hora do jogo também, né? Saber aguentar a pressão de um jogo. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai mostrar o melhor voleibol possível para não só pra gente como time, mas também para as pessoas que torcem, né, pela gente e até lá tem bastante, na arena. Vai ter torcida e a gente espera também ter a audiência, né? Porque a gente vai tentar colocar o nosso som dentro do ginásio, o pessoal poder também acompanhar ali com o rádio, com o celular, poder acompanhar a transmissão e o que está sendo, o que a gente também tá vendo dentro de quadra, né? Também a questão das informações e tudo mais. A gente teve a nossa primeira experiência foi a semifinal com o Blue Volley, né? Uhum. Foi um jogo 9h30 da noite, de domingo. Nossa. Eu já vinha de uma outra transmissão antes. Eu fui chegar em casa 00:30. Ainda tinha que jantar, tomar banho e dormir. Mas a gente faz tudo isso porque a gente viu a Rádio Caminho do Gol, viu no voleibol uma nova possibilidade, até porque se for analisar, não tem nenhuma emissora que faz o trabalho que nós estamos fazendo. Tem tem os portais, tem um portal de esporte na cidade que faz esse trabalho, né, magnificamente, diga-se de passagem. Mas a gente, dentro das nossas possibilidades, também vai fazendo, Cauane. E a gente já coloca, desde já, o microfone da Rádio Caminho do Gol à disposição, à tua disposição, à disposição da equipe também, para que, caso queira falar, chamar o torcedor, né, falar, às vezes, até alguma coisa mais séria, né, Sim. com o torcedor, a gente se coloca à disposição, a gente vai estar aqui acompanhando os jogos, a gente quer ver se dá agora, né, especialmente nessas férias, dar um pulo lá nos treinos, fazer alguns registros para mostrar, porque também, já que nós vamos estar transmitindo, nós também queremos estar ao lado do Abel Moda Vôlei nessa temporada 22-23. Aí tenho certeza que vocês vão ser muito bem recebidos. Nem que tenha que ser no voo solo. Não, e assim, a torcida daqui outra foi. Foi? A do Blue Volley foi voo solo. Eu saí do ginásio pra tinha feito abdominal. De tanto Porque, esforço, né? Ainda mais porque era 2-0 pro Moda, né? Tinha 24-19 pra fechar o jogo em 3-0 e não fechou. Ixi. Levou pra 3-2. Fechou em 3-2. Haja fôlego, né? Foi pra quinto set. Aí no jogo que nós estávamos com os companheiros da Rádio Blue Sports, lá de Blumenau, que transmitiu, nós retransmitimos o sinal, aí lá foi 3-0. Aí nem precisou tanto esforço assim. A gente só pegou o som deles, né? E a gente reprisou e tal, claro, a gente vai, né? A gente queria também ter feito só que marcaram o jogo para uma segunda-feira à noite, mas enfim, agora, independente do dia, a gente vai estar junto, Cauane, né? Aí com a equipe nessa temporada 22-23. A gente vai adorar fazer parte também das transmissões. Sabe que o trabalho vai ser bem feito.
né? Espero que a gente consiga entregar o espetáculo bom o suficiente para todo mundo acompanhar. Cauane, muito obrigado pela tua participação aqui no Papo Esportivo, né, aqui da Rádio Caminho do Gol. A porta, como eu disse, os microfones estarão então a partir de agora abertos. Não recebi e volte mais vezes aqui para conversarmos sobre voleibol, conversarmos sobre moda e tudo mais. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, foi um prazer. E eu espero que todo mundo esteja preparando a agenda, né, para encaixar os nossos jogos aí, para vocês conseguirem todo mundo acompanhar de pertinho de novo o Brusque de volta ativa. Muito bem, é o que o torcedor espera e nós também estávamos esperando. Papo Esportivo, sábados às 10h05 da manhã e às 23 horas, né? Sempre com um bate-papo com personalidades do nosso esporte local, nacional e internacional. E as representações no domingo, 11 da manhã e às 23 horas. E durante toda a semana, né? Às 5, às 9 e às 15 horas, de segunda a sexta-feira. E também estamos eternizados no Facebook da Rádio Caminho do Gol, em facebook.com/RD Caminho do Gol SC, e também lá no Facebook, no YouTube das emissoras Oliveira Serviços. A gente já quer chegar à marca de inscritos aí para poder personalizar o nosso canal, hein? Vai lá, dá uma curtida que o nosso programa está lá eternizado, tá certo? Papo Esportivo fica por aqui e nós voltamos no próximo programa, sempre com esse bate-papo legal, bate-papo bacana aqui na Rádio Caminho do Gol. Um grande abraço a todos e siga aí com a nossa programação. Voltaremos!